Fala minha galera, seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazetto. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações, novos conteúdos de graça, 0800, e todos os dias eu tô aqui com você para te ajudar nesse foco rumo à sua aprovação, a sua tão sonhada vaga em um concurso público. Conte comigo, beleza? Conto com as suas sugestões, conto com seus comentários, tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Instagram, diego.tomazetto. Fechou? Galera, é o seguinte, partiremos hoje para o vídeo de número 2. A gente vai falar das diferenças da nova Lei de Licitações 14.133 de 2021 em relação à Lei 8666 de 93, que será revogada a partir do próximo ano, tá legal? Então eu separei 7 pontos aqui bem interessantes, vou passar para vocês. E aí vou sempre estar passando o ponto e o correspondente artigo que você encontra na 14.133. Pode ser assim? Vamos começar? Chega de enrolação. Partiu! Galera, é o seguinte. Primeira coisa que eu falo para vocês. Fases da licitação. Artigo 17 da Lei 14.133. O que acontece? A gente já tinha, algumas situações referente, especialmente no que consta lá na lei do pregão, a questão de você ter primeiro o julgamento das propostas para depois você fazer a habilitação. Por quê? Porque você tem mais celeridade, você não precisa fazer análise documental de todos os licitantes, você só vai fazer do licitante vencedor, tá certo? Então a 14.133 formalizou isso. Então você vai ter primeiramente o julgamento, tá? Então você vai ver a questão da proposta mais vantajosa, vai fazer aquela análise, dos valores que estão sendo disponibilizados, para depois o vencedor é que você vai realizar a fase de habilitação. Você só vai ter mais uma habilitação se eventualmente esse vencedor ele não cumprir com as exigências disponibilizadas no edital de licitação, beleza? Então, o primeiro ponto de hoje, primeiro julgamento e depois a habilitação, artigo 17. Fechou? Beleza, galera. Segundo ponto da aula de hoje, critérios da Lei 14.133. Então, tem vários artigos aqui que estão disponibilizados. Eu vou começar com o artigo de número 33, tá legal? E ele fala de alguns critérios, E aí, por exemplo, você tem no 33, inciso 5, tá? O maior lance, que é exclusivo para a modalidade de leilão. Aí você passa para o artigo 34, aí você já vai ver o maior desconto. Para que serve o maior desconto? Ele já tem na 10.520, é um daqueles casos que a administração pública é obrigada a disponibilizar valores, tá legal? Por quê? Porque em cima dos valores você vai ter a possibilidade de proporcionar um maior desconto em relação àquela proposta, tá legal? Então o maior desconto ele vai valorizar quem garantir, o maior percentual de desconto face ao valor estipulado pela administração pública. Lembrando que muitas das vezes a administração pública não divulga valores. Por que ela faz isso? Mas não tem que divulgar a transparência. Não é por aí. A ideia é o seguinte, se eu não divulgar valores, por exemplo, eu quero comprar, uma caneta que custe R$1, entendeu? Então eu não vou colocar lá R$1, eu vou deixar o licitante passar o valor dele, Então, por exemplo, se eu colocar R$1, o licitante vai falar assim, de repente eu coloco 90 centavos e eu levo. A partir do momento que eu não coloco o valor, o licitante vai falar assim, cara, eu vou precisar botar o menor preço, para que eu consiga ganhar essa licitação. Então, em vez de ele colocar 90 centavos, ele vai colocar, 70 centavos. Aí você tem uma quantidade grande, você consegue um desconto bacana. Mas no caso do maior desconto, você tem que disponibilizar o valor, tá bom? Beleza, galera. Aí a gente vai para o artigo 39, que fala do maior retorno econômico. O que significa isso? Ele foca na maior economia e foca na eficiência. E aí, por conta do maior valor, do maior retorno econômico, o que vai acontecer? Você vai ter uma remuneração que é fixada em um percentual que incide, em relação à economia que é gerada. Ou seja, eu tive lá um trabalho e consegui gerar uma economia de, 10, entendeu? E aí, em cima desse 10 é que é fixado um percentual para que seja remunerado aquele licitante que proporcionar
um melhor retorno à administração pública. Por isso que você tem o princípio da eficiência. Tranquilo até aqui? Então, galera, em relação aos critérios, né, de novidade é isso. Você tem maior desconto, você tem maior retorno econômico e maior lance. Tranquilo? Terceiro ponto do dia, alienação de bens, tá? Então, o que acontece? O leilão, ele vai ser para alienação de bens imóveis, móveis inservíveis e legalmente apreendidos. Então a grande novidade é justamente essa questão da alienação de bens imóveis. Você só pode usar o leilão, tá legal? Lembrando também que o leilão é usado para dação em pagamento. O que significa dação em pagamento? É uma obrigação que é paga, que é quitada mediante uma outra forma de pagamento que não é a original. Beleza? Tranquilo até aqui? Fechou. Quarto ponto de hoje. Obras de grande vulto. Ah, desculpa, galera. Em relação à alienação de bens, esqueci de colocar o artigo, tá bom? É o 76, parágrafo 1º. E vocês também vão ver em relação ao que eu falei. Vocês podem ir no artigo 6º, no inciso 40. Fechou? Voltemos lá para obras de grande vulto. O que significa obras de grande vulto? Conforme o artigo 99 da 1433. São aquelas obras que você tem um valor superior a 200 milhões de reais, tá legal? O que acontece? Em geral, as garantias na 1433, elas variam de 5% a 10%. Beleza? Só que o que acontece? Por ser uma obra de grande vulto, você tem uma garantia diferenciada, esse percentual de garantia ele pode se estender até 30%, tá legal? E aí a modalidade é o seguro-garantia e um outro detalhe fundamental e importantíssimo. O foco, quando você faz uma obra, é você ser acabativo, você tem que finalizar aquela obra. Por isso que a gente vê que esse negócio de obra que fica parada, que não acaba na gestão do governo, aí passa para outro, aí você tem um dispêndio e um desperdício absurdo de dinheiro público. Então o que vai acontecer? Você tem uma responsabilidade também, né, pelo seguro-garantia da seguinte maneira: se a obra não for finalizada, o seguro-garantia vai dizer o seguinte: a seguradora será responsável pela finalização da obra, tá legal? Esse é um ponto fundamental para mostrar que, cara, você tem uma obra de grande vulto, ela tem um valor alto, ela tem que ser concluída. Beleza? Tranquilo até aqui? Quinto ponto de hoje. Em relação à questão do agente de contratação para os processos, tem que ser um servidor efetivo ou um empregado permanente. Esse é o agente, tá legal? Sendo que para bens e serviços essenciais, você pode substituir, né, tanto o servidor quanto o empregado por uma comissão de 3 membros, tá legal? É fundamental essa figura do agente, servidor efetivo ou empregado permanente, tá bom? Não pode ter nenhuma alteração, tá? Tem que ser nessa linha de raciocínio, fechou? Sexto ponto de hoje, tá? Lembrando, esse ponto que eu passei para vocês está no artigo 8º. Sexto ponto, artigo 171, inciso 3. O que temos nesse artigo? Nós temos os regimes de execução. Eu não vou falar de todos, né? A ideia aqui é só mostrar o que vem de diferente. Tá, aquelas empreitadas, preço unitário, não vou falar sobre isso, eu vou falar o que é de diferente. Então nós temos 3 novidades. A primeira delas é a contratação integrada. Cara, o que é contratação integrada? Você deixa tudo na mão do fornecedor. Então ele vai elaborar tanto o projeto executivo quanto o projeto básico. E aí a diferença, né, justamente da integrada para a semi-integrada é que na semi-integrada o fornecedor só vai fazer o projeto executivo, ele já recebe o projeto básico, tá bom? Lembrando que na contratação integrada, aí a gente fica perguntando, tá, mas o cara vai fazer o projeto básico baseado em quê? Baseado no anteprojeto de engenharia, fechou? E um outro regime que foi instituído, que é novidade, é o fornecimento e prestação de serviço associado. Diego, o que significa isso? Simples assim, o fornecimento do objeto já é o normal, tá? Tem a licitação, você vai fornecer o objeto. Mas além disso, você ainda tem a possibilidade, por um prazo determinado, de você ter na mão do fornecedor a operação, a manutenção ou ambos, tá legal? Sempre lembrando, prazo determinado, fechou? Beleza. E o sétimo e último ponto são os modos de disputa, tá legal? Você tem o modo fechado e o modo aberto. O modo fechado, ele já é padrão
né, conforme a Lei 8666. E o modo aberto, ele veio, né, de uma inovação que já tinha sido verificada na Lei do Pregão, que é 10.520. Qual é a ideia desse modo de disputa aberto? Aumentar a concorrência. Então, com o modo de disputa aberto, eu vou dar 10, o cara olha que eu vou dar 10, fala, não, eu vou dar 9, porque eu quero ganhar essa licitação. E o outro fala assim, não, o cara que deu 10, pô, eu tenho que dar 8,5, porque quero ganhar esse objeto, entendeu? Então, pelo fato de você ter essa disputa aberta, né, a concorrência, ela na teoria ela se torna bem mais acirrada. Beleza, galera? Então, assim, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? A gente tem muitas diferenças ainda entre essas duas leis. Trarei mais detalhes na próxima aula. Contem comigo. Espero que vocês tenham gostado. Eu guardo seu feedback. Um abraço. Valeu. Fui!